Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, nos reunimos para esta reflexão acerca do Evangelho, que vem nos pedir atitudes de gratidão a Deus pelos dons que Ele nos concede, assim como nos pede que coloquemos nossos dons a serviço um do outro para que possa frutificar e dar mais frutos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nós temos a alegria também de celebrar neste dia a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, erigidas sobre o sepulcro dos 2 apóstolos. As basílicas de São Pedro e São Paulo encontram-se associadas na liturgia como sinais da unidade e da apostolicidade da Igreja. Celebrando esta memória, peçamos ao Senhor que nos conceda
a perseverança na fé. O Evangelho de hoje nos convida a continuar refletindo sobre os dons que recebemos gratuitamente de Deus e como devemos fazê-los multiplicar. Esta parábola equipara-se à que ouvimos domingo, quando nos fala sobre o acerto de contas. Temos por dever corresponder à gratuidade dos dons que recebemos. Deve existir em nós para isso sabedoria, discernimento e prudência, pois, como temos ouvido esses dias, a prestação de contas acontecerá para todos, indistintamente. O tempo e a hora não sabemos, pois o dia do Senhor virá como um ladrão. Em vista disso, não podemos ficar preocupados com a morte, pois ela virá mais cedo ou mais tarde. A preocupação que devemos ter é com a vida, em bem vivermos, colocando nossos dons a serviço do outro para o bem comum e para louvar a Deus. Somos chamados, como no caso do Evangelho de hoje, a usar a inteligência e a boa vontade para negociar e dobrar o patrimônio das qualidades e dos dons recebidos por Deus. Precisamos conseguir produzir frutos que nos garantam merecimentos para a vida eterna. Esta vida é passageira. Nossa pátria definitiva é o céu. Por isso precisamos nos ocupar por garantir esses merecimentos para o céu. Jesus faz um alerta que nos preocupa quando diz que a todo aquele que tiver lhe será dado ainda mais, mas ao que não tiver lhe será tirado até o que tem. Por que isto? Porque não produziu? Porque não conseguiu colocar seus dons a serviço? É preguiçoso e mentiroso. É preciso que tenhamos coragem de ir adiante. Deus nos dá os dons, mas se não frutificarmos, corremos o risco de perdê-los. Precisamos ser fiéis até a morte para merecermos a coroa da vida. Se formos fiéis, não teremos medo no final, mas sim a alegria de sermos chamados por Jesus de benditos do Pai. Vinde, benditos do meu Pai, é o que queremos ouvir de Jesus. Aquele discípulo preguiçoso e infiel, sabemos o seu fim. Não se conquista a salvação de braços cruzados. É necessário um empenho no relacionamento com Jesus, cujo projeto deve ser assumido e levado adiante com seriedade e criatividade. Façamos nossos dons multiplicar mais e mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.